Todo motorista quer mais dignidade, quer ter um ganho, que ele possa ter uma certa qualidade de vida, né? Eu acho que a fala que eu vou colocar nesse vídeo traz um pouco, né, do atual momento do que a gente vive. No final desse vídeo também eu vou dar a minha opinião, né, sobre o que eu acho do atual momento, e eu quero saber de você qual é a sua opinião. Deixe a sua opinião, é muito importante, tá? Também deixe seu like se você gostou das palavras que eu vou passar à frente. Tamo junto, assiste aí. Motoristas de aplicativo, né, também os que fornecem alimentos, enfim. As empresas de aplicativo, de uma forma ampla, elas se constituíram num tempo recente. E, infelizmente, a legislação trabalhista não acompanhou esse processo. Alguns países, e eu queria citar um aqui agora, o Reino Unido, já está fazendo essa correção. E começou essa briga há aproximadamente 5 anos atrás. É notável que o trabalho que vem sendo prestado pelos motoristas de aplicativo no nosso país tem ganhado uma grande amplitude em função do desemprego que também vem aumentando em escala exponencial. Mas a legislação trabalhista não está acompanhando uma realidade que foge totalmente do que vigora hoje em nosso país. Hoje o que está sendo ofertado às empresas de aplicativo não é ofertado a nenhuma empresa nacional. É importante que a gente entenda essa discrepância que está sendo criada, porque é como se nós estivéssemos criando um Vaticano na estrutura empresarial do nosso país. Algumas empresas têm determinada legislação e outras passam a ter outra completamente distinta. É importante a gente enxergar esse cenário e cabe ao Estado atuar quando isso acontece, porque há sim o hipossuficiente nessa condição, que é o motorista de aplicativo, que mesmo tendo a opção de atuar ou não como motorista, ele hoje está refém de um sistema. Ele não está tendo opção no mercado de trabalho para se inserir de outra forma. E está enxergando ali uma alternativa de levar o sustento para sua casa. Então a iniciativa das empresas ela foi muito louvável no primeiro momento. O que a gente precisa fazer é equilibrar essas ações, porque hoje as empresas estão tendo taxas de rentabilidade superior a 74% em determinadas corridas, enquanto o motorista, desde 2016, não recebeu nenhum reajuste. Pasmem vocês, o motorista em 2016 ele tinha 1 quilômetro rodado a R$ 4,48, então era R$ 1,48, 1,48. Hoje, e a gasolina custava R$ 2,29. Hoje, o quilômetro rodado está saindo a 0,84 centavos com a gasolina a 5,89. Isso é a realidade que está implementada hoje para esses prestadores de serviço. Mas o ponto-chave que eu quero trazer para vocês é o seguinte. Se nós oferecermos para as empresas nacionais a mesma condição que está sendo ofertada para as empresas de aplicativo, nós corremos na condição de acabarmos com o desemprego no nosso país. Porque se nós pudermos contratar na condição que elas estão contratando, sem vínculo trabalhista, sem encargo social, com a tributação mínima, levando o recurso para fora do país, para ser investido em outros países, se isso puder ser feito por outras empresas nacionais, eu tenho certeza que vai estimular em muita geração de emprego no nosso país. E agora o principal mal que está sendo causado por isso, e que a gente precisa se ater, aonde quem está na ponta da cadeia está pagando, é que essas empresas interferem diretamente no transporte público, que é calculado pelo rateio. Quando você tira uma massa significativa que passa a usar esses aplicativos como forma de transporte e deixam de usar o transporte público, você diminui a taxa de divisão e aumenta o custo para quem está usando o transporte público. Isso não foi dito por mim, não. Isso foi dito na Comissão de Viação e Transporte por especialistas da área. Ou seja, isso ainda está sobrecarregando quem usa o transporte público. Está pagando taxas mais altas por isso. Além de usar a nossa malha asfáltica,
e não contribuir para a sua reparação, além de usar o nosso sistema de saúde e não contribuir com o mesmo. Então, hoje, a empresa de aplicativo paga no país, basicamente, ninguém sabe nem como isso é aferido ainda, não há uma demonstração clara de como é feita essa aferição, ISS. Como a sua sede, vou citar a maior hoje, em São Paulo, ela paga R$ 2,90. O motorista paga o ISS, o imposto de renda, o IOF, o IPVA, a contribuição social, a gasolina, a manutenção do seu veículo, o seguro obrigatório, enfim, a internet para poder fornecer o sistema de serviço. Então, essa cadeia está totalmente desalinhada. E é fácil perceber isso, porque quando esse serviço começou há um tempo atrás, você tinha motorista de terno, gravata, aguinha, balinha, e hoje você não encontra mais isso. E você fala assim, ô Igor, mas por que esse serviço ainda não foi encerrado? Por um motivo muito simples. Por um motivo muito simples. O motorista que se sujeita a essa condição, muitas vezes, quando ele começa essa prestação de serviço, ele tem toda a sua infraestrutura necessária, que vai se deteriorar com o passar do tempo. Então, há um lapso temporal que vai fazer com que ele a perca, inclusive colocando em risco, talvez a coisa mais importante que ele tem, pelo menos foi assim que eu aprendi no meu núcleo familiar, o nome. Porque quando o veículo que ele começou o trabalho começar a ter problemas e necessitar de manutenções, ele já vai ver que o custo não vai conseguir ser compatível. Quando esse veículo tiver que ficar por um tempo considerável na oficina fazendo o seu reparo, ele vai ter que locar um veículo para prestar o serviço. E aí começa o efeito colateral da bola de neve. Ele vai começar a ter um custo realmente insustentável, ao ponto de perder o seu nome quando a locadora o acionar por não ter conseguido pagar pelos custos do veículo locado. Trabalhando cerca de 14 a 16 horas por dia. São informações que foram adquiridas com os próprios motoristas. E uma coisa que eu acho extremamente injusto, presidente. Hoje, o formato como o aplicativo funciona é no mesmo formato de um caça-níquel. Só dá para casa. No primeiro momento, quando você se inscreve, você entra numa linha premiada, que começa a ter todas as diretrizes para que você se vincule ao processo. E com o passar do tempo, quem entra depois de você vai ter essas mesmas prerrogativas e você vai ficando mais para o canto, as suas corridas já não serão mais a mesma. Então, na verdade, o sistema só funciona em função das empresas. Nós precisamos deixar isso muito claro. Só funciona em função das empresas. Eu sou da iniciativa privada, eu defendo lucro, eu acho que o empresário realmente tem que trabalhar, ter lucro sem problema algum. Mas isso não a qualquer custo. Nós não podemos estar voltando no tempo, escravizando o nosso povo para isso. E principalmente para multinacionais, para a empresa que está pegando o dinheiro aqui e levando para fora. Então a gente precisa enxergar que esse cenário é um cenário completamente diferente de uma questão de livre iniciativa. Porque ele está desequilibrando uma cadeia considerável. Então, digo aqui para vocês, o Reino Unido, 16 de março agora, anunciou que os motoristas que trabalham com o aplicativo passarão a receber salário mínimo, férias remuneradas e aposentadoria, que é um dos países mais liberais do mundo, né? E essa mudança é consequência de uma longa batalha judicial, iniciada pelos motoristas em 2016, pelos seus direitos trabalhistas, e que trabalham com esse serviço. A empresa informou que a expectativa é que a decisão não aumente as tarifas para os clientes. O salário base será oferecido pela Uber britânicos, terá de ser analisado pelo salário mínimo nacional, pago aos trabalhadores com mais de 25 anos no país, equivalente a R$ 70 por hora trabalhada. Então isso aqui são os países que já perceberam que há um desequilíbrio na cadeia e que estão fazendo a correção. E o Brasil tem total condição de fazer isso, haja vista que hoje é o segundo maior na rentabilidade das empresas de aplicativo. Então, quem está pagando essa conta é o nosso povo e o nosso Estado. Essa conta está ficando para a gente. Os países, como se diz, de primeiro mundo, estão fazendo as suas correções. E se nós não nos atermos a isso,
essa conta, ela realmente ficará numa condição talvez impraticável num curto espaço de tempo. Nós temos hoje mais de 1 milhão de motoristas de aplicativo no nosso país e mais de 22 milhões de usuários. São números expressivos. E essa correção ela precisa ser feita num curto espaço de tempo. Esse projeto já está circulando nessa casa por 2 anos. Já era tempo suficiente para que nós tivéssemos atuado. E nós não estamos propondo nada, presidente, que fuja da nossa realidade. Se a gente estivesse falando aqui de uma coisa absurda para fechar uma empresa, para inviabilizar o seu trabalho, eu ainda falaria que a gente deveria rever o conceito, mas não é o caso. O próprio governo tem no seu caderno do Ministério do Planejamento limitações para contratação e limitações inferiores à que eu estou propondo no projeto. Hoje, para você prestar serviço para o governo, na área de prestação de serviço, você tem taxa máxima de 6% de lucro e de 7% de taxa administrativa. Então, você já tem fixado no país hoje. Se achar que os 10% não está bom, tem um projeto a pensar de 15%, que seja. Mas o que a gente não pode fazer, e essa foi uma forma que nós encontramos de fazer uma justiça com um curto espaço de tempo, porque a coisa vai andando e vai desencadeando. Nós não estamos aqui inviabilizando, não estamos tratando de uma empresa específica, apesar de termos uma que se destaca no cenário. Isso aqui vale para todas as empresas de aplicativo. E digo mais, nós precisamos aferir muito bem o que essas empresas têm feito no nosso país, porque a gente vê falar que elas estão tomando prejuízo. Ora, uma empresa que tem a maior frota de veículo do mundo, sem saber quanto custa uma gota de gasolina, quanto custa 1 centavo de manutenção, sem ter uma relação trabalhista, faturando até 74% de uma taxa de corrida. Está tomando prejuízo? Isso seria cômico se não fosse trágico, né? A sensação que eu tenho é que com a história dessa, presidente, nós estamos à beira da banana começar a comer um macaco. O processo está se invertendo totalmente, né? E estamos sendo tratados como bobo da corte nessa história. Então, nós não podemos permitir que isso continue acontecendo no nosso país. Passou da hora da gente fazer essa correção. Nós não estamos falando de nada que fuja da realidade. Uma empresa hoje que não tem custo praticamente nenhum na sua operação, tem uma taxa de 10%, é muito louvável. Ela vai continuar se mantendo perfeitamente, com bons lucros, enfim. Isso eu tenho plena convicção, porque eu tive a oportunidade de conhecer o outro lado da mesa. Fui empresário e fui premiado por ser um dos maiores geradores de emprego do estado de Minas Gerais. Sei exatamente o que estou falando, falo com propriedade, não estou aqui naquela linha de discurso que o pessoal muitas vezes questiona, de sindicalista, enfim. Nunca fui procurado por motoristas para isso, apenas me atinei. E resolvi fazer um cálculo natural que qualquer empresário faz com facilidade, de custo, para demonstrar de forma muito clara, e é fácil, qualquer um pode fazer esse custo. Calcula quanto custa um veículo, calcula o custo das suas manutenções, o custo da quilometragem rodada, quanto que você vai ter de tributação e analisa quanto que você ganha por hora nessas corridas. É muito fácil fazer esse cálculo e ver que os motoristas hoje têm uma rentabilidade inferior ao salário mínimo, o que é proibido pela Constituição. Então, se tem alguém hoje que, de fato, está transgredindo as leis do país, esse alguém não é esse projeto e nem esse propositor. Esse alguém são as empresas que estão fazendo isso, escravizando o nosso povo, e nós vamos continuar trabalhando para acabar com isso. Muito obrigado, presidente. Eu vou dizer que praticamente 100% do que ele falou é verdade, é o que a gente passa de fato. E o que todo motorista de aplicativo quer é dignidade, né? E dignidade ela vem através de várias situações. Muitas delas são os direitos que o motorista mínimo tem que ter. Muita gente vai dizer, eu não quero ser CLT, eu sou autônomo. E aí eu vou dizer para você o seguinte, você é autônomo, mas você só presta serviço para 2 ou 3 empresas, é o que está no mercado. Ser autônomo te dá o direito de você colocar o preço, de você ter várias opções para prestar serviço e correr atrás daquela que vai te remunerar melhor dentro da sua atividade atual. E se você quer ser motorista hoje, você precisa trabalhar para Uber 99 InDrive, ou seja, é um monopólio que elas nivelam por baixo e você fica refém do sistema, que é o que a gente está passando hoje em dia. Tá? Além de tudo isso, eu vou dizer logo de cara para você,
uma situação muito delicada que um colega meu pessoal passou. Infelizmente ele veio a falecer de Covid, né? Foi lá, trabalhou bonitinho, sempre deu preferência ao Uber 99, trabalhou bonitinho, chegou lá, passou mal, Covid, internou, morreu, faleceu. Muito triste. E a esposa dele, eu inclusive ajudei e outras várias pessoas ajudaram. Estamos tentando de certa forma receber o auxílio, né? O auxílio Covid. Ele está sendo enrolado. A 99 já alegou que não vai pagar. Agora a Uber, cada dia que passa, eu já questionei várias vezes e nada. E o tempo vai passando, né? Engraçado. Se ele tivesse se recuperado, talvez ele tivesse recebido. Agora, ele veio a falecer e até agora nada. Então, quer dizer, olha o tratamento que a gente tem. Pessoal, as empresas de aplicativo, o que elas querem é exatamente isso. Elas querem o preço lá embaixo, elas querem só elas estarem no mercado. Você entra com carro, com gasto, com a sua saúde, com o seu tempo, e elas não entram com nada. Elas só entram com o desenvolvimento do aplicativo, o que vai conectar as pessoas, e quem realmente fica nesse sistema de caça-níquel, que quem só ganha é a empresa, somos nós motoristas que passamos pelo que a gente está passando. Olha, o que esse rapaz falou é o que a gente aqui no canal defende há muito tempo. Eu e outros canais aí que sempre falam da Uber, da 99, né? Que batem nos pontos negativos. É claro, eu não vou ficar aqui todo dia falando coisas negativas. A vida tem que seguir. A gente traz vídeos falando, olha, vamos pra cima, vamos fazer acontecer, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas a esperança de todos nós é a melhoria. Todo mundo quer a melhoria da nossa atividade. Então assim, a gente fica um pouco descrente, né? Pelo fato de que a política do nosso país são poucos aqueles que realmente fazem alguma coisa por nós, motoristas de aplicativo. Por isso que é tão importante ter representatividade dentro da política. Tem que ter gente que já foi motorista de aplicativo que está lá. Tem que ter gente que conhece o que a gente passa e que sejam pessoas honestas que venham ajudar o motorista de aplicativo. A gente precisa ter uma luz no final do túnel. Do jeito que tá, não tá. O que está acontecendo? Quando a empresa veio para cá em 2016 era de uma forma, 2014, perdão. Olha o atual momento, tudo aumentou, não existe perspectiva de melhora e as empresas de aplicativo continuam ganhando com altas taxas. Então precisa de um equilíbrio e esse equilíbrio, ao meu entender, aos poucos vai depender de uma legislação, né? Como já está acontecendo em outros países por aí. Precisa existir, talvez, uma nova forma que reconheça o trabalho de motorista de aplicativo, seja ele através de CLT ou uma nova forma de você ser um autônomo, mas que dentro da realidade do motorista de aplicativo você tenha sim alguns direitos, algumas questões relacionadas à dignidade do cidadão. E não que você fique refém de um sistema que só quem ganha é quem está lá em cima. Só quem ganha é a empresa de aplicativo. Então o que o motorista de aplicativo precisa de fato é sim ter voz e não baixar a cabeça, se calar, viver com medo, né? E principalmente muitas vezes eu escuto gente falando, você tá falando isso ou aquilo, mas e se a Uber for embora, se a 99 for embora? O que elas querem exatamente é que você tenha medo do que elas vão embora. Elas querem sim que você tenha medo de elas saírem do país. E aí cria uma dependência emocional, né? Uma dependência que você se vê, elas vão sair, o que eu vou fazer da minha vida? Mas não existe só Uber, não existe 99. Você pode ter certeza que, e não é o que eu quero, eu não quero que elas saiam, eu quero que elas trabalhem de forma que dê oportunidade digna do motorista ganhar. Mas vamos dizer que uma ou outra desista, saia do país. Com certeza vai entrar novas oportunidades, novas empresas. Mas para que as empresas, para que essa atividade seja uma atividade digna, que dê possibilidade da gente trabalhar e viver bem, precisa existir uma legislação que dê alguns, mesmo que poucos, direitos ao motorista de aplicativo. E um deles também, na minha opinião, é a questão de existir um reajuste, dependendo da ocasião. Então, por exemplo, aumenta combustível, aumenta manutenção do carro, aumenta várias coisas, a empresa de aplicativo teria que ter um reajuste. E também a gente precisa ter mais dignidade. Como eu falei, um amigo meu foi lá, faleceu, e cadê a Uber com auxílio? Cadê a 99 com auxílio, né? Situação delicada. Então eu faço a pergunta para você, qual é a sua opinião relacionada a essa fala, né, do vídeo? Você concorda? Você acha, na sua opinião, que tem que ter um equilíbrio
tem que ter algum tipo de legislação. O que você acha isso interessante? Tem gente que quer, sim, ser estilo CLT. Eu, particularmente, acho que tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter algo novo, porque essa atividade de motorista de aplicativo, ela é nova. Então, deve existir uma nova legislação exatamente focada nesse serviço que cada dia que passa tá aumentando. Nós temos aí, no caso, Uber 99, InDriver para os motoristas de aplicativo. Nós temos aí iFood, que é nacional. Muita gente não sabe, mas a iFood é nacional. É brasileira. iFood, Rappi, outras empresas para os entregadores. Tudo isso é uma nova atividade onde as empresas, elas estão, já está falando aí, empresas que estão com ações bilionárias e o trabalhador cada vez mais sendo explorado. E é uma nova forma de exploração. Onde o trabalhador ele se endivida, ele vai lá, compra um carro, ele compra uma moto, ele gasta o cartão de crédito dele para arrumar o carro, para arrumar a moto, e ele cria uma dependência daquele sistema. Pois quando ele criou a dependência naquele sistema, é muito fácil falar, larga, para de roer o osso, sai fora. E aí você tá com o cartão de crédito estourado, dívida de 5 anos para pagar carro e tudo mais. Então, para pensar, até onde essa dependência, né, que está sendo criada, porque as empresas de aplicativo querem isso, te deixar dependente do sistema, né? Eu acho que tem que melhorar. Quero saber de você qual é a sua opinião. Deixe seu comentário aqui embaixo. Tamo junto, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, pois é muito importante. E é isso. Vamos esperar, quem sabe um dia, melhoras para nossa atividade. Valeu, tchau, tchau.